muito melhor do que simplesmente se abster de qualquer tipo de risco, é muito mais interessante você calibrar a sua exposição a risco, ser mais seletivo naqueles tipos de ativo em que você está alocando um capital para correr um pouco mais de risco e se manter firme na sua estratégia que foi traçada ali há mais tempo com uma visão de longo prazo. Aquele conceito de diversificação que a gente fala, né? Exatamente. De não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que apoia o participante na construção de um futuro financeiro seguro. Olá, seja muito bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação que apoia você na construção de um futuro seguro. Meu nome é Thiago Guimarães. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico global e como os acontecimentos no Brasil e no mundo estão impactando o rendimento da sua poupança previdenciária. O ano de 2026 começou com otimismo, mas a escalada das tensões geopolíticas globais trouxe novos desafios para o controle da inflação, dos juros, além de impactos na bolsa de valores. Mas afinal, o que a Forluz está fazendo para navegar nesse mar de incertezas e garantir, proteger o seu patrimônio? Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente conta aqui com a presença do Marcos Ferreira, analista de investimento na Forluz. Marcos, seja muito bem-vindo ao Prevcast Forluz. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês novamente e para poder levar essa mensagem muito importante aí para os nossos participantes. Marcos, então, para a gente começar, como eu disse, o ano de 2026 começou favorável, mas a gente teve aí a escalada da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que mudou esse clima, né? Como que esse conflito passou a afetar diretamente a economia global e também as projeções, do mercado financeiro? Pois é, Thiago, como você bem pontuou aí no início, o começo de 2026 ele estava muito favorável para ativos de risco, com os gestores e agentes de mercado, muito com viés muito construtivo para os ativos, para a evolução dos preços, e até o dia anterior à guerra estavam todos muito tomados ali, posicionados para surfar esse bom movimento que o mercado quase que como um todo ali estava projetando para frente. Ocorre que no último dia de fevereiro, quando a guerra se iniciou ali, era um fim de semana, né? Se não me engano, era um sábado, o mercado financeiro dos ativos que estavam ali precificados no dia mesmo já começaram a reagir. O preço do petróleo disparou. Isso traz uma série de consequências, tanto para os ativos financeiros quanto para a nossa vida real. Por quê? Porque quando uma guerra desse patamar ocorre em uma região tão importante para a produção e transporte de energia em um nível global, isso impacta todos os mercados. Isso faz com que os agentes financeiros comecem a pensar, poxa, isso vai ser um conflito de curto prazo, um conflito de longo prazo, como isso vai afetar a oferta de energia daqui a 6 meses, um ano, o tempo que durar esse período. Então, assim, realmente foi um evento que mudou ali, é um marco para esse ano de 2026, a partir do qual todos os agentes de mercado vão precisar ali, precisaram, na verdade, se reposicionar e rever uma série de preceitos que eles tinham ali gravados já desde o início do ano. Isso mostra como que um acontecimento muito pontual ali, no Oriente Médio pode impactar a economia do mundo inteiro, né? Tem Exatamente. impacto, inclusive, para a gente aqui no Brasil. Bom, nesse clima de tensão, o petróleo voltou a ser o centro das atenções, né? Como que essa alta no preço do barril e essa sensação de incerteza tem impactado esse cenário econômico global? Exatamente. Acho que você tocou no ponto-chave aí, que é a sensação de incerteza, né? Via de regra, nenhum ente que atua no mercado financeiro, ele tolera ali um nível tão alto de incertezas quanto o que a gente vê a partir daquele momento que a guerra começou. E o maior termômetro que a gente tem para isso realmente é o preço do petróleo. E quando o preço do petróleo ele sobe, ele basicamente está dizendo, olha, estamos aqui no momento de muita tensão, no momento em que não sabemos se a oferta vai continuar
disponível a partir dos próximos meses. Isso impacta praticamente toda a cadeia econômica, porque o preço do petróleo mais alto, ele vai gerar ali um preço de transportes, logística, combustíveis mais altos. Isso leva fatalmente ali a uma inflação mais alta, porque esses preços básicos mais elevados vão acabar impactando e sendo dispersados ali nos demais produtos que são, né, que circulam livremente aí na economia. Então, o preço do petróleo ele importa tanto por causa disso, porque ele permeia toda a cadeia econômica. E isso, quando ele começa a operar de forma tão volátil, oscilando para acima de 100, chegando a 115, perto de $120, e aí na semana seguinte chega para próximo de $100 de novo, aí fica um pouco abaixo. Esses movimentos de grande monta realmente geram um ambiente de muita incerteza, prejudicando tanto agentes financeiros ali no mercado de investimentos, mas também as autoridades, né? Autoridades monetárias, autoridades políticas, porque os impactos eles são sentidos em toda a cadeia. Não é só para quem depende de automóvel, né? Para quem abastece com combustível, acaba afetando também a alimentação, né? Um efeito em cascata, realmente, né? Exatamente, principalmente no Brasil, onde a maior parte do transporte é feito por meio rodoviário, então o preço do diesel, o preço de gasolina, tudo isso impacta no preço dos produtos finais, muito fortemente ali na alimentação, mas numa série de produtos e serviços que a gente precisa ali para o nosso dia a dia. Certo, agora trazendo um pouquinho para o Brasil. A gente tem visto aí que o Banco Central tem feito cortes na taxa Selic, né, na taxa de juros, mas tem sido feito num ritmo mais cauteloso, né? Essa piora geopolítica, ela pode ter frustrado a expectativa de cortes maiores por aqui? Essa é uma dinâmica interessante. Realmente, sendo bem objetivo na resposta, é sim. Antes do conflito se iniciar, o mercado já projetava e já havia indícios ali que o Banco Central iniciaria mesmo um ciclo de cortes na Selic, mas o mercado precificava esse ciclo de cortes num ritmo mais intenso, né, num ritmo mais rápido do que o que realmente ocorreu. E isso aconteceu por quê? Basicamente, e aí a gente tira isso muito das comunicações que o próprio Banco Central fez ao mercado, né? O nível de incerteza geopolítica que esse conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã adicionou no mundo, que, lembrando aqui, né, voltando um pouquinho, já não era um ambiente de muita calmaria, né? Já temos guerra no leste europeu há um bom tempo, nós temos conflitos ali entre atritos, né? Na verdade, não é um conflito bélico, mas atritos entre China e Estados Unidos, atritos de nível comercial, que já deixavam o ambiente um tanto turbulento. Quando a gente adiciona esse evento tão duro, né? Um evento que é uma guerra em larga escala, que implicou no fechamento do Estreito de Hormuz, que era um canal importantíssimo para o fluxo de petróleo a nível global ali, isso adiciona um nível de incerteza que fez com que o nosso Banco Central parasse e refletisse, falando, poxa, tem aqui um nível de certeza muito alto em um tipo que impacta o preço de um tipo de ativo que a gente comentou aqui, que é o barril de petróleo, que tem uma influência direta com a inflação no meu país, e o mandato do nosso Banco Central é proteger o poder de compra da moeda, ele precisa ali manter a inflação sob controle. E ele olha essa inflação não só no curto prazo, ele olha para o longo prazo também. Com esse nível de incerteza, os membros do Comitê de Política Monetária comunicaram dizendo que, olha, com esse nível de incerteza, nós vamos iniciar a calibragem da taxa de juros brasileira. Então, vamos iniciar, fazer um corte aqui, num nível menor por conta em maior medida, né, por conta desse nível de incerteza geopolítica que estamos observando hoje. Então, realmente, essa pergunta, ela precisa ser respondida de modo afirmativo, sim. É um cenário que ainda exige muita cautela, né, Marcos? Exato. Bom, a gente teve então um período de combustíveis caros, de inflação elevada, mas que o capital estrangeiro continuou entrando, né, de uma forma bastante elevada no nosso mercado. De que forma que esse movimento ajudou na estabilidade do real? Esse movimento é muito interessante porque esse movimento ocorreu,
ocorre desde o início do ano, um fluxo de capital estrangeiro positivo muito forte para o Brasil. Nos primeiros meses do ano, esse fluxo ele era mais intenso, ele já vinha se arrefecendo ali até o final de fevereiro, início de março. Aí o conflito começou, né, entre fevereiro e março, e ainda assim, mesmo que em um patamar menor do que observado no mês de janeiro, o fluxo continuou positivo. Em que isso se traduz aqui para a gente, né, para o Brasil? Em um momento em que as incertezas e a medo global de uma inflação mais elevada por conta de um barril de petróleo mais alto estava influenciando todos os mercados no mundo, o fato desse fluxo não ter parado de entrar no Brasil ajudou muito na condução aqui e facilitou um pouco o trabalho do nosso Banco Central, no sentido de, se ao mesmo tempo em que a gente observa uma pressão altista sobre a inflação, a gente observasse, vinda do aumento do preço do petróleo, se a gente observasse uma outra pressão altista vindo de uma elevação do dólar, se fosse o caso, a gente veria ali realmente a inflação se descontrolando num patamar bem mais alto. Como esse fluxo continuou positivo, né, de entrada para o Brasil, nós podemos ver que acabou gerando um colchão, uma espécie de um amortecimento para que a moeda brasileira não se desvalorizasse muito no período. Na verdade, ela continuou, inclusive, se valorizando, ajudando nesse ponto, né, nesse quesito da inflação, e isso se deve a uma série de questões. O investidor internacional, ele, mesmo com todo o nível de tensão que a gente observava, ele continuou esse movimento de desconcentração, né? Ele estava diversificando os seus investimentos, que continuam ainda muito concentrados nos Estados Unidos, mas com um movimento de desconcentração, imigrando parte desse recurso que está lá aplicado para outras geografias do mundo. Isso explica essa baixa que a gente teve no dólar recentemente, né? Exatamente. Esse fluxo positivo, querendo ou não, ele impacta. Na verdade, ele é o principal ponto que fez o dólar se manter, o real em relação ao dólar, né, se manter no nível mais valorizado, mesmo com esse período de guerra que realmente tinha um potencial de estressar muito mais, inclusive, o mercado de câmbio. Seria muito pior, né? Sim. Marcos, pensando agora, vamos segmentar um pouco mais, vamos pensar na carteira da Forluz. Sim. Com juros ainda elevados, a inflação, né, bastante pressionada, qual que passa a ser a importância da alocação em renda fixa pós-fixada e dos ativos que são atrelados ao IPCA? A renda fixa, que é a classe em que a Forluz tem a maior alocação ali dentro da sua carteira, ela, quando dividida em maior medida, né, nessas duas classes, ela cumpre um fator muito positivo e muito importante ali para a carteira. Pensando na parte dos pós-fixados, tendo em vista todo esse contexto que nós estamos vivenciando nesse momento, a consequência mais imediata disso é os nossos juros vão permanecer mais elevados por mais tempo. Isso faz com que ativos atrelados ao CDI, que são ali esses ativos pós-fixados que você comentou, eles continuem com uma rentabilidade bastante atrativa. Então, lembrando que a taxa Selic continua no patamar elevado, então se o desempenho desses ativos está atrelado a ela, eles vão desempenhar bem ali nesse período. E eles trazem um adicional que é o baixo nível de volatilidade que esse tipo de ativo possui. E aí, quando você incorpora isso dentro do portfólio, você consegue um nível de rentabilidade mais elevado com um nível de volatilidade mais baixo. Isso é extremamente benéfico para um portfólio. Por outro lado ali, os títulos IPCA+, né, os títulos atrelados à inflação, que inclusive são a maior parte dos ativos em que a Forluz possui aplicação. Esses títulos, mesmo que no curto prazo eles apresentem ali um nível de volatilidade maior do que os títulos pós-fixados, eles
trazem um fator muito importante que é a proteção contra a inflação e são bastante adequados para conferir essa proteção para o patrimônio alocado num prazo mais alongado. Então, esses dois tipos de ativos dentro do segmento de renda fixa, eles cumprem papéis complementares e trazem ali para o portfólio realmente um caráter mais defensivo mesmo, o que para esse tipo de momento que a gente vive, realmente faz todo sentido. É o ideal, né? Uhum. Bom, vamos falar agora então sobre renda variável. Como que a fundação tem se posicionado frente às estratégias flexíveis, como multimercados, investimentos no exterior, diante desse momento tão delicado? Então, Thiago, eu acho que a palavra chave aqui é seletividade, né? Em um momento em que a incerteza está elevada, os preços dos ativos estão muito voláteis, as oscilações de preços ocorrem em patamares que não são os usuais, que a gente, que normalmente muitas pessoas podem pensar, olha, vou me abster de correr qualquer tipo de risco aqui, né? Eu não sei o que pode acontecer, eu vou zerar aqui a minha classe de risco. Esse não é o tipo de postura mais estratégica, porque você retira a diversificação da sua carteira, você deixa de estar exposto a classes de ativos que podem performar muito bem num prazo um pouco mais alongado, apesar de serem mais voláteis aqui nesse curto prazo. Isso normalmente depois que um movimento de queda, por exemplo, forte tem ocorrido. Então, assim, se você faz esse tipo de movimento de zerar o risco nesse momento, você está simplesmente assumindo aquela perda que pode ter sido somente uma variação de mercado que ocorreu de uma forma mais intensa ali naquele momento. Então, muito melhor do que simplesmente se abster de correr qualquer tipo de risco, é muito mais interessante você calibrar a sua exposição a risco, ser mais seletivo naqueles tipos de ativo em que você está alocando um capital para correr um pouco mais de risco e se manter firme na sua estratégia que foi traçada ali há mais tempo com uma visão de longo prazo. Porque realmente nunca é o ideal você tomar decisões ali no calor do momento e simplesmente, vou zerar essa posição aqui, vou zerar aquela outra ali. Na verdade, o caminho é a cautela nesse caso. No caso das nossas posições em renda variável, elas cumprem um papel muito importante na carteira. A gente aloca através de outros fundos de investimento, de grandes gestores renomados aqui no país, e eles continuam ali. No ano passado, por exemplo, foi o melhor segmento da nossa carteira. Então, assim, não há porquê se falar em qualquer tipo de retirada desse tipo de segmento nesse sentido. A Forluz possui ali a sua posição estrutural, fez ali algumas calibrações, os ativos seguem conforme a estratégia traçada há mais tempo, desde ali a elaboração de política de investimento, enfim, continua tudo ok. Os investimentos no exterior, por sua vez, eles cumprem um papel muito importante ali de diversificação da carteira, principalmente do risco, né? Então você não fica simplesmente só dependente dos desempenhos dos ativos domésticos aqui no Brasil. Então você se expõe ali a ativos nos Estados Unidos, na Europa, em diversas outras geografias, além do fato de que esses ativos, em sua grande maioria, são precificados em dólar, então você diversifica também a sua moeda. E aí, em momentos que, usualmente, é o que acontece, né? Quando capital estrangeiro sai do país, normalmente, bolsa costuma performar um pouco mal, o dólar costuma performar melhor. Quando capital estrangeiro entra muito no país, o dólar performa um pouco pior, mas a bolsa performa melhor. Então, eles cumprem ali um papel de balanceamento dentro do portfólio, e da mesma forma como eu comentei ali para a renda variável, a estratégia continua mantida ali, o segmento de investimento exterior cumpre esses quesitos aqui que eu comentei com você. Os multimercados são aqueles que conferem uma maior flexibilidade para a carteira, né? Porque os gestores de multimercados eles podem alocar em basicamente qualquer
classe de ativo em qualquer geografia, moedas, enfim. Eles estão ali, eles têm um mandato bastante aberto, claro que dentro ali das restrições regulatórias que todos nós temos, mas assim, dentro disso eles ainda são um mandato mais flexível. Durante o período inicial ali da guerra, eles foi uma classe de ativos que sofreu bastante por conta daquele viés bem construtivo que estavam os investidores que eu comentei ali no início, né, que eles estavam muito construtivos para ativos de risco ao redor do mundo. Os gestores de multimercado se incluem nisso. Então, ali naquele primeiro momento do início da guerra, foi uma classe que sofreu, mas já vem dando sinais de recuperação. Os gestores, por terem um mandato muito flexível, já adaptaram as suas carteiras para a nova realidade. Então, assim, esses 3 mandatos que você comentou aqui continuam firmes na carteira, muito seletivos, muito bem calibrados e seguirão mantendo um papel importante ali no portfólio. Uhum, aquele conceito de diversificação que a gente fala, né? Exatamente. De não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Exato. Marcos, então, para a gente finalizar, apesar desse cenário volátil que a gente está vivendo, quais são as expectativas para o segundo semestre de 2026? Quais são as principais tendências? O segundo semestre tende a continuar muito condicionado à evolução do cenário internacional e de como as questões geopolíticas vão se desenvolver. Então, isso é um fator que continuará sendo determinante mesmo, porque enquanto o Estreito de Hormuz continuar fechado, ou parcialmente fechado, ou as instalações de produção de petróleo continuarem ameaçadas, ou seja, enquanto a oferta de petróleo a cada vez prazos maiores continuarem sendo colocadas em xeque, né, pelo menos, isso continuará sendo um fator primordial a ser considerado por todos os investidores. Então, questões geopolíticas continuarão no centro. Outro ponto, e aí que decorre da evolução dessas questões geopolíticas, será qual vai ser a dinâmica de inflação, juros e crescimento, tanto a nível global quanto a nível doméstico aqui para o Brasil. Então, a depender de como essas questões evoluírem, a dinâmica para esses 3 pontos que eu coloquei aqui, ela tende a ser bastante diferente. Se o conflito se prolonga por muito mais tempo, o petróleo tende a continuar em patamares mais altos, o que implica numa inflação mais alta, que vai resultar em juros mais elevados por mais tempo, que implica em um crescimento menor para os países. Então, crescimento menor com inflação mais alta. É uma dinâmica muito ruim, muito complicada para tanto para o nosso Banco Central, quanto para qualquer um ao redor do mundo. Uhum. Então, agora, se o conflito terminar e o acordo se mostrar sólido, o acordo de paz se mostrar sólido, e a oferta de petróleo não ser mais uma grande questão para o mundo como um todo, então as expectativas de inflação tendem a se acomodar, os bancos centrais vão ganhar mais espaço para reduzir os juros ali ao longo do mundo todo. Estados Unidos, Brasil, Banco Central Europeu, todos vão ganhar um pouco mais de espaço para isso. Com os juros menores, a tendência é de crescimento maior, e aí é uma dinâmica completamente diferente, a gente ganha mais espaço. Outro fator que internamente tende a adicionar volatilidade aos preços dos ativos renegociados no mercado é a ocorrência de eleições gerais, que sempre é um fator que tende a gerar ruídos, né? E aí o mercado sempre reage a esse tipo de ruído no curto prazo, muito porque existe uma grande diferença entre o modelo econômico que será aplicado no caso de uma alternância de governo ou no modelo econômico que será mantido caso o governo incumbente se mantenha. Então, assim, nesse tipo de cenário, nunca é prudente você tomar decisões colocando ovos, igual a gente comentou aqui, né? Colocando todos os ovos na mesma cesta, falando assim, vou tomar minhas decisões financeiras com base que o governo vai se manter, vou tomar minhas decisões financeiras com base que o governo atual que vai ocorrer uma alternância de governo. Não tem como ter certeza, né? Não, é o tipo de coisa que está completamente fora das nossas mãos, ninguém consegue prever,
especialmente no cenário atual, que a disputa é muito grande. Uhum. Então, a ideia aqui é de manter aquele ponto que eu comentei ali atrás, manter a seletividade, manter o portfólio bem calibrado ali. Por quê? Porque esse cenário, ele, apesar de trazer alguma turbulência, ele também oferece diversas oportunidades ali em ativos de qualidade que podem ficar com preço descontado por conta de um ruído de mercado. Então, a ideia aqui é manter os pés no chão, mesmo com todo o cenário que ainda é turbulento, seja por questões externas, seja por questões internas, e focar no que é o nosso mandato aqui, né? Que é proteger o patrimônio contra a desvalorização da moeda. Então, qual que é a nossa função aqui? É superar as metas que são estabelecidas para cada um dos planos, que todas elas estão atreladas a nós temos que recompor a inflação e adicionar um ganho real ali ao patrimônio investido. É esse que é o ponto, sem tomar riscos desnecessários, mas também sem deixar oportunidades na mesa por questões que são alheias ali a decisões responsáveis financeiramente. Então, esse é o ponto principal mesmo. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Como você viu, a gestão de recursos da Forluz é pautada por uma postura responsável e conservadora. Momentos de volatilidade como esse exigem diversificação, cautela e foco na preservação do seu patrimônio, mas também podem trazer, como o Marcos falou, algumas janelas de oportunidades. Marcos, muito obrigado pela presença, por esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, Thiago. Obrigado aos participantes por terem dispensado ali o tempo deles para poder nos ouvir. É sempre um prazer. Agradecemos também a sua audiência. Continue seguindo a Forluz nas redes sociais. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um episódio novo estiver disponível. Até a próxima!